pessoal, nós vamos conversar hoje reunindo um pouco de tudo que a gente viu no nosso curso. O assunto, na verdade, é composição, mas dentro da composição dá para a gente analisar também as outras questões técnicas, né, como o tipo de lente, qual foi a velocidade, tá? Questão de balanço de branco, outras coisas que a gente leva em consideração na hora de fotografar. Então, por exemplo, essa foto aqui, ela é uma foto, a maior parte das fotos que eu vou mostrar são fotos antigas, mas essa aqui são clássicas, né? E essa foto foi feita com uma lente grande angular, tá? Porque você precisa abrir um ângulo de visão bem grande para poder mostrar toda a cena. Então isso na escala do zoom, se você estiver usando uma lente 18-55, com certeza ela vai estar em 18, tá? Se você estiver fotografando com uma câmera full frame é a câmera que tem o sensor maior, equivalente ao filme 35mm. Se você estiver usando uma 24-70, com certeza ela está em 24, tá? Então, se é uma full frame, está na posição 24. Se é uma cropada ou APS-C, que usa um sensor APS-C, ela vai estar em 18. Tá? Então, esses números 18 e 24 são equivalentes em termos de ângulo. Os números são diferentes por causa do tamanho do sensor. Eles seguem a proporção do tamanho do sensor. Então nós estamos falando de distância focal. E aí o que acontece? Antes de falar de composição, né, nós estamos vendo que essa imagem ela tem uma distorção, ela tem a linha do horizonte está meio torta, tá? Mas é um problema porque quando você trabalha em 18, na grande angular, uma das características dela é ter distorção das linhas. E aí complica quando a gente vai fotografar arquitetura ou coisas que tenham muitas retas, porque a gente tem que escolher qual que é a média da distorção. Tá? Se você conserta uma coisa, estraga a outra. Então, nesse caso aqui, se eu for consertar a linha do horizonte, a ponte vai ficar torta. Tá? Então, nós temos que pensar qual que é o assunto principal. Então, o assunto principal é a ponte. Beleza, ela deve ficar o mais correta possível no enquadramento. O resto a gente tenta resolver depois na edição. Tá? Essa imagem, ela foi feita com uma velocidade baixa, porque eu escolhi fotografar com o diafragma bem fechado, tá? E isso acaba resultando em uma menor entrada de luz. E se entra menos luz, já tem pouca luz na cena, naturalmente a velocidade vai ter que ser mais baixa, um tempo mais longo. Então dá para ver que as nuvens estão meio borradas, né? Demorou aí, sei lá, em torno de 1 segundo, 2, e as nuvens ficaram, por causa do movimento, elas ficaram borradas. Tá, então o que a gente precisa mostrar? Logicamente toda a ponte, tem toda essa questão da distorção, mas eu não posso nem colocar muita água, porque se eu baixar o ângulo, eu acabo cortando o céu para mostrar mais água. Então você tem que achar ali um equilíbrio entre essas duas informações e valorizar aquilo que tem mais peso na imagem, ok? Então, essa imagem ela tem um efeito também de estrela nas luzes, que vem exatamente da abertura menor. Tá? Então, a abertura menor a gente consegue com um diafragma 22, 16, nessa faixa. Para você fazer uma composição legal,
primeira coisa é treinar o seu cérebro. Então você tem que aprender a ver, prestar atenção nas coisas do cotidiano, nos detalhes do cotidiano, pequenas coisas que para a maioria das pessoas passa despercebido. Então, por que isso? Porque na hora de você fazer o enquadramento, você vai ter que prestar atenção em tudo que está ali dentro do teu quadro. E às vezes uma coisa muito pequena, ela ganha uma importância muito grande no teu enquadramento. Tá? Então isso é um exercício que a gente tem que fazer constantemente, nunca termina, e é um treinamento de olhar. Uma maneira interessante de treinar esse olhar é ver fotos de outros fotógrafos, pinturas, né? E analisar justamente os elementos que compõem aquela imagem e tentar entender por que aqueles elementos estão lá e qual é a função de cada um. Tá? Então aqui no caso essa é uma foto que é um detalhe de uma rede de pesca e tem algumas folhas que entraram por entre os fios. E essa imagem ela acaba perdendo um pouco o sentido literal, né? Só depois que a gente fala o que é, que a pessoa entende, são linhas de nylon e coisa e tal, mas antes que você diga, ela passa a ser uma imagem mais simbólica do que real, tá? Agora, em termos de composição, é simplesmente você não deixar áreas vazias, sem necessidade, sem função, e tentar achar um enquadramento em que os elementos tenham uma sinergia mais interessante, uma dinâmica mais interessante. Por exemplo, isso aqui é um detalhe total, né? É apenas um copo plástico em cima de uma mesa e que veio uma luz aqui, entrando por uma janela, que projetou essa sombra. E aí você tem um efeito tridimensional na própria sombra. Tá? Então, uma coisa muito simples, insignificante, na verdade, acabou criando uma imagem bem interessante. Que a gente tem esse jogo entre o claro e o escuro, né, o real e o irreal, a projeção do real. A projeção acaba sendo maior do que o próprio objeto. E a gente tem aqui uma pequena diagonal, uma seta, que acaba apontando para cá também, certo? Então existe um equilíbrio entre os dois elementos, porque esse aqui, que é onde está o foco realmente, puxa o nosso olhar, mas o outro é muito maior. Então acaba contrabalançando o foco em relação ao tamanho da outra imagem. Então tem um contraste bem grande também entre o preto e o branco, que isso cria uma imagem interessante. Não é uma imagem sensacional, mas é uma coisa interessante e um exemplo de como que uma coisa simples pode virar uma imagem bem interessante. Mesma coisa, aqui um copo em cima de um parapeito de janela, foi feito com a lente com abertura 1.8 e o foco está bem seletivo. Tá? Então aqui de novo é a mesma coisa, uma projeção do real dentro de uma imagem produzida pelo vidro do copo. Mais uma vez nós estamos falando de um assunto, são elementos simples e que dependendo da técnica e da composição que você usa, que no caso aqui ele está na vertical inclusive, você pode criar uma imagem mais interessante do que o real. Então nesse caso aqui eu usei uma velocidade bem baixa, já sabendo que vai sair borrado, porque essas flores estavam presas num pequeno redemoinho de água e elas estavam girando, mas não estavam girando super rápido. Tá? Então, para dar uma ideia de velocidade, a foto foi feita com um tempo de exposição bem longo. Foco seletivo, tá? Então, trabalhar com o zoom no máximo, abertura
máxima, que seria um número pequeno, 1.8, 2.8, e chegar o mais perto possível, você não consegue fazer foco em tudo. Justamente essa é a técnica de você criar o foco seletivo. E aí você vai ter que escolher onde vai ser o teu foco principal. Simplesmente isso aqui é um vaso com algumas flores. Bom, numa composição, às vezes você chega num local e como você está vendo com os dois olhos, você acaba vendo um ângulo muito aberto e você sente que existe alguma imagem ali, alguma coisa interessante, mas não sabe exatamente o que. Então, antes de você colocar a câmera, o rosto no visor, você visualiza a tua possível imagem. E aí você parte para o processo da preparação, ou seja, de escolher qual que vai ser a velocidade, abertura, ISO, tá? O modo de operação da câmera, se vai ser no modo manual, no TV ou AV. E o ideal é que você já tenha um pouco de prática para não ficar procurando onde que estão esses recursos, tá? Uma vez que você resolveu tudo isso, daí você tem que ter um pouco de concentração, porque você vai ter que analisar, né, na composição todos os elementos que vão fazer parte da imagem. Você pode estar usando uma câmera simples, tá? E isso vai te limitar até onde você pode fotografar, ou você vai precisar de mais equipamento para realizar a sua visualização. Talvez até usar mais do que uma câmera, porque num evento esportivo, por exemplo, não dá para cobrir tudo com uma câmera só. Então isso aqui tudo é disparado remotamente, tá? Aí você acaba garantindo vários ângulos e não perde o pico da ação, por exemplo. Uma câmera simples ou mais equipamento. Tudo depende do que você vai fotografar. Então pense primeiro, fotografe depois. Quem faz as fotos ainda é o fotógrafo. Então você pode ter uma abordagem mais limpa, mais simples, ou você pode levar em consideração uma cena com vários elementos. Você também pode ser daqueles fotógrafos que gosta de fotografar mais perto ou gosta de ficar um pouco mais de longe, com um ângulo mais aberto. Tá, então isso aqui seria um exemplo de uma imagem com poucos elementos. Uma composição meio minimalista. Na verdade, isso aqui é basicamente apenas um fundo, porque se tiver mais coisa acontecendo aqui, seria melhor ter algum elemento a mais nessa imagem, alguma ação, tá? Mas normalmente a gente vê as coisas, aquilo ali te chama atenção e você faz a foto por um exercício, mas a foto ganharia muito mais dinâmica se tivesse mais coisas acontecendo aqui. Talvez alguém fazendo uma manobra de skate, um casal namorando aqui. Pode acontecer muita coisa aqui. E isso aqui é basicamente um cenário. Tá? Então eu estou falando aqui de uma abordagem simples, uma abordagem limpa, poucos elementos e uma parede, uma luz de janela e o olhar direto para quem está fotografando. Essa foto aqui não é minha, é feita por uma aluna minha que fotografou o filho, né, que deve ter chegado da escola, tal, colocou o carrinho. Esse carrinho ele está aqui dividindo um terço da imagem e o olho dele está mais ou menos também no outro terço. Existe aqui uma linha de diagonal, uma inclinação, tá? E isso passa também uma mensagem subliminar aqui de que ele quer dar a foto. Aqui nós temos essa rosa, que não é o elemento mais brilhante, mas é o elemento que tem a cor e tem o foco.
Então, apesar de não ser o mais brilhante, é o que chama a atenção, tá? Então, essa é uma área escura, mas essa área aqui, embora desfocada, é mais brilhante. Então, acaba criando um equilíbrio entre essas duas áreas. Depois, se você observar com um pouco mais de cuidado, você ainda vai ver que existe uma divisão aqui de terço, essa faixa, uma outra faixa central e uma outra faixa lá em cima mais desfocada. Primeiro plano aqui com foco, tá? Criando um contraste dessas formas contra a neblina, tá? Que de outra maneira não teriam tanta força como tem agora por causa desse preto sobre o fundo mais claro. Então tem várias coisas interessantes nessa foto, porque você tem essa parte superior aqui, que ela é toda cheia de curvas, corações, e a parte inferior ela já é mais de retas e ângulos. Retas. Então isso aqui cria um contraponto também. Ok? Então o fotógrafo aqui, que também é uma aluna minha que fez, acabou tendo que baixar o ponto de vista, né? E escolheu esse elemento da paisagem como o elemento principal naquele momento, naquele dia, para passar essa mensagem. Então isso que a gente está vendo são uma abordagem mais usando poucos elementos. E aqui a gente pode passar para uma abordagem com mais elementos que o fotógrafo deve prestar atenção. Tem muita coisa acontecendo. Então, quando você tem muita coisa acontecendo, é mais fácil você trabalhar com blocos de informação. Nessas duas imagens aqui, elas foram feitas, são imagens antigas, mas não invalida. Elas foram feitas com teleobjetiva. E uma das características da teleobjetiva é a compressão dos planos, o achatamento dos planos. A imagem parece que está mais comprimida. Então, assim, não existe uma aglomeração de postes tão próximos assim um dos outros. Então, quando você puxa um trecho da cena com uma teleobjetiva, você acaba comprimindo a perspectiva, achatando os planos e também trabalhando com um plano de foco mais reduzido, porque você tem menos profundidade de campo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você escolhe a objetiva, porque ela vai mudar totalmente a sua imagem. Como é o caso aqui também. Isso aqui é vários barcos, 1, 2, 3. Tem mais um aqui, uma pontinha. E esses barcos não estão todos amontoados assim, eles estão próximos. Mas por causa da lente que foi usada na foto, que é uma tele, acabou gerando essa imagem praticamente sem profundidade. Uma bagunça, né? Então essas linhas aqui, elas é que dão uma certa organização na composição, porque senão vira uma coisa muito caótica e a gente não entende nada do que está acontecendo. Fotografia consciente, né? Saber o porquê da fotografia e ter o controle de todos os elementos que compõem a imagem. Então, um desses elementos é a própria luz. Então, aqui a luz é a protagonista nessa imagem. Tá? Então, aqui a gente tem essa linha dessa araucária que estrutura também um pouco a composição, né? Cria esses dois segmentos, 3 segmentos aqui, dá um equilíbrio. Mas o protagonismo aqui é o pôr do sol.
Essa imagem foi feita com uma objetiva considerada normal, que é 50 milímetros. Então, isso é lá na Serra Catarinense. Então, a 50 milímetros, ela te dá um resultado próximo do ideal, do real, como você está vendo. Ela nem aproxima e nem afasta. Então, a 50 milímetros, no caso da full frame, das câmeras que usam sensores grandes, e no caso da APS-C, câmeras cropadas, seria em torno de 35. Tá? Então, estamos falando aqui da luz. Então, a anterior, isso aqui é amanhecendo, e aqui já é final de tarde, numa situação bem especial, em Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. E o céu aqui estava carregado com fuligem, que acontecido aí um tempo atrás, uma erupção vulcânica, e criou todas essas cores aqui de magenta e tudo isso. Mas em termos de composição, o que a gente tem aqui? O nosso assunto basicamente é céu. Então eu tenho que mostrar o máximo de céu que eu conseguir. E os barcos são o meu contexto, os elementos que no final acabam apontando todos eles para o céu de volta, que são setas, viram lanças. Tá? Então a gente sai daqui e vai para o céu. E aqui no céu você tem todo esse movimento, esse jogo de linhas e diagonais. Então não é uma foto muito difícil de fazer. Já essa aqui é o mesmo lugar, só que com uma condição de luz totalmente diferente, que é o momento em que você tem uma nuvem carregada, né, com cara de chuva, mas tem um espaço aqui vazando uma luz. É o caso de você ter um pouco de paciência para esperar esse momento. Então, tendo uma objetiva variável, uma objetiva zoom, isso fica mais fácil da gente criar uma composição mais harmônica, mais equilibrada, né? Então, de novo, meu céu é o assunto. Regra dos terços. Colocando aqui a luz no meu canto direito, porque esse lado da nuvem também me interessa. Me dá todo o drama da minha imagem, e ainda tem aqui um contraste entre uma cor mais fria e uma cor mais quente. Mesma coisa, estamos aqui com luz, né? Então aqui a lua nascendo na Praia da Joaquina. Essa foto foi feita com a câmera no tripé. Você vê que está borrado aqui as ondas. Mas, em geral, a gente quer fotografar a lua, aproximar, deixar ela bem grande e tal. Mas, ao mesmo tempo, estava aparecendo esse jogo de luz no céu. Então, eu quis pegar mais o cenário do que a própria lua. Ok? Então, momentos de luz, né? Voltando aqui, ó. Paisagem, então, está bem claro que é bem cedo ou final de tarde. E você tem todo esse volume por causa da luz num ângulo mais baixo. E, ao mesmo tempo, uma silhueta, porque não tem como a gente mostrar o rosto desse sandboard. Tá?